A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, você que é aluno ou professor da Escola Bíblica Dominical, queria mais uma vez dizer da alegria de estar aqui, compartilhando juntamente com você mais um pouco da palavra do Senhor. É um prazer, é um privilégio para nós, Em um tempo de tanta dificuldade, em um tempo onde a palavra de Deus tem sido tão banalizada, estarmos aqui desfrutando de momentos com a palavra do Senhor é, sem sombra de dúvidas, algo a ser prestado, é algo valioso para nós. E eu gostaria de começar essa aula, esse subsídio teológico, parabenizando você. Nós hoje já estamos na 12ª aula sobre liderança na Igreja de Cristo e quando nós olhamos para esse cenário, 12 aulas, já estamos há 3 meses estudando sobre esse tema. E todos nós que somos professores de escola dominical, ou que frequentamos a escola dominical, percebemos que tem pessoas que vêm no começo do semestre, do trimestre, estão ali firmes, fortes, estão vindo nas aulas e aí vão desanimando no meio do caminho. Mas eu glorifico ao Senhor pela sua vida, que está aí conosco, já na 12ª aula, como eu disse, tratando sobre liderança na Igreja de Cristo. Nós já tratamos ao longo desse trimestre sobre a importância que tem Deus levantar líderes, Deus levantar homens e mulheres dispostos a fazer a sua obra e, especificamente, nesse trimestre, o pastor Elias Torralbo que é o comentarista da nossa lição. O pastor Elias fez aqui excelentes subsídios para nós, uma lição muito clara, uma lição muito importante para nós e de fácil entendimento e de fácil leitura. Como você já deve ter percebido, ao longo dessas 11 aulas que nós já passamos, e essa é a 12ª, nós observamos vários líderes na Bíblia, vários líderes que foram chamados por Deus para um ministério de liderança. E nós vamos observar em cada aula, aprendemos sobre Moisés, sobre Josué, sobre Davi, Débora, mulheres na Bíblia também. Nós vamos observar que Deus usou cada líder de uma forma. Se nós analisarmos aqui, ao longo dessas 11 aulas, nós vamos observar que cada líder tinha uma particularidade, tinha uma peculiaridade. Não eram todos iguais, mas cada um tinha o seu particular, tinha uma forma diferente de lidar e agir e de liderar. Então, ao longo dessas aulas, nós podemos perceber e analisando esse contexto, nós podemos observar que Deus pode nos usar apesar das nossas características. Cada um de nós temos uma forma de ser, Uns são mais explosivos, outros são mais calmos, mas Deus nos usa da maneira que Ele nos escolheu, da maneira que Ele nos formou. Então você, que é professor da escola dominical, aproveite esse momento que você está com seus alunos, ensinando sobre liderança na igreja e incentive seus alunos. Talvez você olhe para a sua classe e você diz, poxa, mas eu não vejo na minha classe de jovens um futuro líder. Mas eu tenho certeza que através dessas aulas, Deus está ministrando, Deus está despertando o dom que talvez esteja adormecido nos teus alunos. E eu tenho certeza que mais para frente você vai olhar e vai dizer, valeu a pena cada aula ministrada, valeu a pena cada esforço, cada dia que eu me dediquei a estar ensinando e incentivando os meus jovens a estar mais perto da presença de Deus e desenvolvendo o ministério da liderança. E para essa aula, a aula de número 12, você que está com a sua lição aí na sua casa, abra comigo, nós vamos estudar sobre Paulo. Nós vamos estudar sobre a vida, sobre a liderança do apóstolo Paulo na Igreja do Senhor. Quando nós falamos de Paulo, nós estamos falando no homem que para muitos é o maior líder da Bíblia, depois de Jesus Cristo. Nós vamos ver grandes líderes como Moisés, como Josué, mas Paulo é considerado como o maior líder da Bíblia após Jesus. Paulo era um líder formidável, era um líder único e que para nós tem uma importância singular, tanto para a nossa crença de fé quanto para os nossos ensinos teológicos. Paulo é um líder extraordinário. Então, o tema dessa aula nós vamos tratar sobre a liderança de Paulo. Paulo esse que para nós é um grande exemplo e que é um espelho para nós. Então, o nosso texto principal está localizado lá em Atos 9:15, que vai nos dizer, e disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque esse é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, lá em Atos 9:15. O resumo da nossa lição vai dizer,
Paulo foi um dos líderes mais importantes da igreja do primeiro século. Ele é um modelo de liderança bem-sucedida. Então, analisando a vida de Paulo, olhando para esse homem que foi escolhido pelo Senhor para desempenhar um papel de liderança fundamental, nós vamos aprender lições riquíssimas que nesses próximos minutos nós vamos tratar aqui. Então nós fizemos aqui a leitura do nosso tema, a leitura da nossa síntese, e quando nós olhamos para o nosso primeiro capítulo dessa lição, o título é O Caráter Ministerial de Paulo. Não tem como nós tratarmos da lição ou da vida de Paulo ou da liderança de Paulo sem passar pela sua história. A história da liderança de Paulo começa muito antes dele ser o apóstolo dos gentios, mas começa desde o seu nascimento. Nós precisamos entender o contexto em que Paulo estava inserido para entender o líder que ele se tornou. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, nós vamos observar que Paulo tinha uma bagagem muito grande, tinha uma bagagem extensa de conhecimentos judaicos. Paulo era um judeu e a Bíblia vai nos dizer que ele era um judeu preparado. Desde pequeno, ele cresceu sendo instruído na lei do Senhor. Paulo cresceu estudando e tendo contato com a Torá, que era a palavra do Senhor revelada. Era a palavra do Senhor que havia disposta para os homens, para as mulheres, para o povo daquele tempo. E quando nós olhamos para a história de Paulo, nós vamos observar que Paulo cresceu, foi instruído aos pés de Gamaliel. Nós vamos observar isso na Bíblia. Paulo, ele cresceu e foi instruído por Gamaliel. E quando nós olhamos para a história, nós vamos ver que Gamaliel foi um grande mestre da época de Paulo. Para ser mais específico, Gamaliel era o maior mestre daquele tempo. Então, era por tradição que os grandes mestres ensinassem os ensinos da Torá, ensinassem os ensinos da palavra do Senhor para os mais jovens. E Paulo era um jovem que estava nesse contexto. E quando a Bíblia está dizendo que Paulo foi ensinado, instruído aos pés de Gamaliel, essa expressão aos pés de Gamaliel é uma expressão literal. Paulo literalmente aprendeu aos pés de Gamaliel. Quando nós analisamos a história de como o povo judeu aprendia as lições da Torá, as lições da Bíblia, nós vamos observar que era comum que o mestre, que o instrutor, o rabino ficasse no meio dos alunos e os alunos sentassem no chão, olhando para o seu mestre, olhando para o seu professor, que proferia ali as palavras, os ensinamentos. Então, quando nós vemos a expressão que Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, nós podemos entender que literalmente ele estava sentado aprendendo com o maior mestre da época. Então imagine, Paulo nesse contexto, ele foi criado diante de muito conhecimento. Paulo tinha muito conhecimento sobre a Torá, Paulo tinha muito conhecimento sobre as Escrituras. E isso nós vamos observar ao longo de toda a sua trajetória. E por ser um homem extremamente letrado, um homem extremamente desenvolvido, nós vamos observar, você pode acompanhar na sua Bíblia, no livro de Atos, que Paulo se tornou um perseguidor de cristãos. Quando nós olhamos para isso hoje, nós podemos nos perguntar por que Paulo perseguia os cristãos. Mas voltando a 2000 anos atrás no tempo, nós vamos entender que o cristianismo não era uma religião poderosa como é hoje em dia, mas o cristianismo era uma seita. Os judeus não aceitam, como não aceitam até hoje, que Jesus é o Cristo que Israel esperava. Então, o cristianismo era tratado como uma seita e Paulo era ferrenhamente um lutador contra essa suposta seita que era o cristianismo naquela época. Então nós vamos observar que Paulo era um perseguidor de cristãos, muitos homens e mulheres de Deus morreram nas mãos de Paulo por sua tortura, pelo tempo em que ele passou perseguindo os cristãos, mas como nós sabemos, um dia, quando Paulo estava indo para Damasco, ele teve um encontro com o Senhor. O Senhor apareceu diante de Paulo e teve um encontro com ele. E nós sabemos que esse encontro foi um encontro decisivo, foi um encontro maravilhoso, onde Deus transformou a vida de Paulo. E aquele que perseguia os cristãos,
agora entregava a sua vida por amor ao Evangelho. Então a história de Paulo é uma história extraordinária. Paulo não era um homem comum, mas foi um homem que foi chamado para fazer a diferença. O perseguidor agora estava se colocando à disposição para ser perseguido por amor àquele que morreu por ele em uma cruz. Então, quando nós olhamos para a história de Paulo, nós vemos que a mão de Deus estava sobre ele. A mão do Senhor estava com Paulo ou com Saulo, dependendo do lugar onde ele estava. O nosso subtópico, dentro desse ponto 1 sobre o caráter ministerial de Paulo, nós temos o nosso subtópico 2, que vai falar sobre o treinamento. Quando nós observamos a história de conversão de Paulo, que perseguiu os cristãos e agora estava a favor de Cristo, pregando o seu evangelho, nós vamos observar que Paulo não saiu pregando imediatamente depois de convertido, não. Nós vamos observar na Bíblia Sagrada, na história de Paulo, que houve um tempo de preparo. Como eu já citei aqui, Paulo era extremamente preparado nas línguas originais, Paulo era extremamente preparado na lei judaica, ele conhecia a Torá, mas nós vamos observar que Paulo teve um tempo de preparo. Para ser mais específico, 14 anos Paulo ficou se preparando até de fato se tornar um apóstolo, de fato se tornar um homem que plantava e arrebanhava pessoas para Cristo. Nós vamos observar que esse tempo foi um tempo longo, mas foi um tempo de preparo. E aqui fica uma lição extraordinária para você, jovem, para você professor de escola dominical, que anseia um cargo de liderança ou que anseia que Deus lhe use para fazer a diferença. Todo homem, toda mulher escolhido por Deus, nós precisamos entender isso, que todo homem, toda mulher escolhido por Deus para liderar precisa se preparar. Todo líder precisa de preparo. Aquele líder que diz, eu não preciso me preparar, eu sei de tudo, Deus vai me revelar tudo, esse líder está incapacitado. O líder, ele precisa entender que ele precisa se preparar. Você líder, você que é líder aí na sua classe, você que é professor de escola dominical, nós precisamos nos atualizar. Nós precisamos nos preparar. Imagine um professor de escola dominical chegar diante da sua classe sem ter preparado a lição. O aluno percebe. Um líder despreparado, ele traz prejuízos para os seus liderados. Um líder despreparado não motiva os seus liderados a prosseguirem ou a melhorarem. Um líder desmotivado traz prejuízos. Um líder desmotivado, um líder despreparado faz com que o seu rebanho, faz com que os seus liderados percam muito. Então nós aprendemos com Paulo que nós precisamos nos preparar. Se você tem um anseio de ser um líder na presença do Senhor, entenda isso, nós precisamos nos preparar. Paulo foi chamado pelo Senhor, mas ele também entendeu que ele precisava estar apto para estar diante da obra do Senhor. O nosso subtópico 3, nós vamos aprender outro princípio importante com a vida de Paulo, que é o princípio de autoridade. Nós aprendemos até agora que o treinamento, que o preparo é importante para um líder. Mas todo líder, homem escolhido por Deus ou mulher, precisa respeitar na sua liderança o princípio de autoridade. Não existe líder escolhido por Deus que não entenda o princípio da hierarquia, que não entenda o princípio de autoridade. Você nunca poderá ser um líder se você não respeita o teu líder. Se você é um líder que não enxerga o teu atual líder como alguém escolhido por Deus, como capacitado por Deus para te instruir, você ainda não está capacitado. Nós vamos aprender com Paulo sobre o princípio da autoridade, o princípio de honrar os nossos líderes. Paulo ensina e nos mostra essa importância, a importância de honrar os nossos líderes. E quando nós olhamos a carta de Paulo aos Coríntios, para ser mais específico, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos observar que a igreja de Corinto estava passando por um problema bem complicado. A divisão tinha tomado conta da igreja. O povo estava dividido. E a história vai nos dizer que o povo estava dizendo, alguns estavam dizendo, eu sou de Paulo, eu só respeito a autoridade de Paulo. E outros estavam dizendo, não, eu só respeito a autoridade de Apolo.
E outros ainda estavam dizendo, não, eu só aceito a autoridade de Pedro. E outros ainda estavam dizendo, eu só respeito a autoridade de Cristo. E quando nós olhamos para essa história, nós vamos observar que nessa divisão, o pior grupo de todos era o grupo de Cristo. Porque ainda aqueles que se diziam ser de Pedro, se submetiam à autoridade de Pedro. Aqueles que diziam que se submetiam à autoridade de Apolo, se submetiam, estavam debaixo da liderança de Apolo. Da mesma forma com Paulo. Mas aqueles que diziam, eu sou de Cristo, não obedeciam ninguém, não tinham nenhuma figura de autoridade no qual eles respeitassem. Eram aquelas pessoas que diziam, eu não preciso de pastor, eu não preciso de líder, o líder não tem nada com a minha vida, eu recebo tudo de Deus e é Deus que manda em mim. Então, nós aprendemos com Paulo sobre o princípio da autoridade. Nós precisamos honrar nossos líderes. Se você quer ser honrado quando você for um líder, você precisa entender que você precisa honrar. Honrar o teu líder de departamento, o líder da mocidade, o teu pastor presidente. Nós precisamos entender que esses homens e mulheres foram escolhidos para estar à frente dessa obra e foi Deus que os colocou lá. Então o princípio de autoridade é fundamental para nós e é uma lição que Paulo nos deixa e que serve de grande valia para o nosso conhecimento, para o nosso crescimento espiritual. E para nós encerrarmos, eu gostaria que você observasse ali o último tópico da sua lição, que vai abordar o seguinte tema, os aspectos práticos da liderança de Paulo. Então, como eu disse desde o início dessa lição, nós podemos aprender muitas coisas com Paulo. A sua liderança formidável, a sua liderança espetacular, deixa para nós exemplos, né? E quando nós olhamos e analisamos a liderança de Paulo, nós vamos tirar pelo menos duas lições com a liderança de Paulo para encerrarmos aqui. E a primeira lição que nós aprendemos com a liderança de Paulo é que Paulo reconhecia suas limitações. Paulo sabia quais eram os seus limites, Paulo sabia quais eram as suas dificuldades e Paulo sabia onde estavam os seus maiores erros. Nós vamos observar em vários momentos, em várias cartas que Paulo escreve à Igreja do Senhor, ele dizendo e expressando os seus problemas, expressando suas tristezas, expressando suas limitações. Nós vamos observar Paulo em todo o seu ministério, não se colocando num pedestal, não se colocando como o melhor de todos, não, mas nós vamos ver Paulo numa figura de humildade, Paulo numa figura extremamente humilde, dizendo, eu tenho erros, eu tenho limitações. E é imprescindível que uma liderança chamada por Deus, escolhida pelo Senhor, tenha isso no seu coração. Uma liderança que tenha uma humildade, que possa dizer, eu não sou perfeito, que possa dizer, líder não é super-homem, líder não é mulher maravilha, o líder também tem dificuldades, o líder também tem limitações, o líder também tem desafios que às vezes parecem ser difíceis demais para que ele consiga alcançar. Paulo reconhecia isso. E quão triste é quando nós observamos uma liderança soberba, uma liderança que pensa que sabe tudo e que não erra e que está acima de todos. Essa liderança não combina com a obra do Senhor. Essa liderança não combina com os preceitos da palavra do Senhor. Nós vamos observar Paulo em vários momentos falando de suas limitações. E nós, como líderes, também devemos olhar para nós e dizer, eu sou limitado. Como que eu posso melhorar a minha liderança? Como que eu posso melhorar a minha serventia com Cristo? Como Paulo ensinou. Paulo nos ensina a observar as nossas limitações. Paulo nos ensina a olhar para a nossa liderança, olhar para a forma que estamos liderando e dizer como eu posso melhorar, como eu posso fazer melhor para o crescimento da obra do Senhor. E em segundo lugar, para encerrarmos essa lição, a segunda lição que nós aprendemos com a liderança de Paulo, muitas são as lições, mas para sintetizar aqui, a segunda lição é que Paulo preparou novos líderes. Paulo nos ensina que nós devemos preparar novos líderes. Nós vamos ver na Bíblia Sagrada Paulo preparando o jovem Timóteo, seu filho na fé, para pastorear um rebanho.
Paulo não se contentou em dizer, não, eu sou um grande líder, posso até ser o maior líder que já existiu depois de Cristo, e guardou tudo para si. Não, Paulo teve a preocupação de, em todos os lugares onde ele plantou igrejas, em formar lideranças. Você que é líder, entenda, você não é uma represa. Deus não te chamou para você ser uma represa e guardar tudo para você, mas Deus chamou você para ser um rio. Deus chamou você para transbordar. Então você na sua liderança, se preocupe em preparar novos líderes, se preocupe em plantar na vida dos seus liderados o desejo de continuar no caminho que você deixou. Então, olhando para essa lição, olhando para a vida de Paulo, nós vamos aprender com ele diversas lições, diversos princípios que, se você levar para a sua vida, eu tenho certeza que a tua liderança será frutífera, será próspera. Você jovem que talvez esteja me assistindo dizendo, mas eu nem tenho pretensão de ser líder, mas talvez Deus esteja te forjando para algo novo, para algo maior na sua vida. Eu tenho certeza que essas 12 aulas que passamos juntos aqui são de grande valia, são de preparação, são para que o Espírito Santo forge a tua vida, o teu conhecimento, o teu intelecto e a tua alma para fazer o melhor para Deus. E eu espero de coração que você aprenda e leve esses conselhos, esses exemplos de Paulo para a sua vida. Que na nossa liderança nós precisamos sim ter a capacitação do Espírito, mas devemos nos preparar a cada dia mais. Que Deus abençoe.